Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe esta tarde maravilhosa, esta tarde abençoada por Deus. Irmãos, eu quero pregoar aqui a palavra de Deus e falar um pouco a respeito de Adão e Eva, né? O que a Bíblia realmente diz, né? Sobre o homem. Algumas pessoas afirmam que havia outros seres humanos na Terra, fora Adão e Eva, né? Só que quando nós lemos no capítulo 1 e no versículo 27, a Bíblia nos diz: criou Deus, pois o homem e sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a Bíblia nos fala que Deus ainda diz para que eles viessem se multiplicar sobre a face da terra. Então nós percebemos que aparentemente parece que Deus já tinha criado o homem, né? E a mulher. Porém, no capítulo 2, no versículo 4, nós vamos ver que diz: esse é o Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então nós percebemos que, irmãos, nós dá a entender, né, que aqui Deus começa a falar da forma que Deus o criou, né? Aparentemente tem uma divergência aqui no capítulo 1, do versículo 7, porque a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher. E nós sabemos que Adão foi o primeiro ser, né, ser humano criado por Deus. Então não tinha como Deus criar Adão, né, ter criado antes homem e mulher e depois ter criado Adão. O que está aqui, Gênesis é um livro que não está em ordem cronológica. Nós observamos que Deus vai começar a falar que criou os céus, a terra, criou os répteis, isso, aquilo. E no capítulo 4, nós vamos perceber que Deus começa a falar, né, que não tinha ervas, não tinha, né, não tinha planta, nenhuma planta tinha aqui no capítulo 5, não havia ainda nenhuma planta do campo, da terra. Por quê? Porque não tinha quem o lavrasse a terra. Ou seja, nós dá a entender, nós percebemos que não tinha ninguém ainda. Ou seja, no capítulo 1, versículo 27, Deus aparentemente fala da forma que ele os criou e o que ele ordenou para que assim viesse ser multiplicado, né? Mas a história da humanidade começa, na verdade, no capítulo 2, versículo 4, quando a Bíblia nos fala que ali Deus começou a regar as plantas. A Bíblia diz que saía, né, uma neblina, e essa neblina regava as plantas, e Deus ali não tinha feito ainda o homem. Ou seja, Deus agora começa a explicar que não tinha, né? E Deus o criou e pediu para que viesse multiplicar sobre a face da terra, né? E então nós percebemos que não tinha homem nenhum. Começou a surgir o homem ali quando Deus o criou e diz que assoprou o fôlego de vida, né, ali nas narinas do homem, e o homem surgiu, né, no capítulo 7 ali do versículo 2, versículo 2 no capítulo 7, melhor dizendo,
Então formou o Senhor Deus um homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebemos aqui que agora Deus começa a criar, a humanidade, a criar o homem, a criar... Deus criou, na verdade, o homem desde agora, Então, nós percebemos que o livro de Gênesis não é um livro cronológico, Você vai sempre ver algumas passagens dizendo que Deus o criou e depois Deus iniciando, criando, Que nem tem aquela pergunta se não havia mulheres depois de Adão e Eva, com quem que Caim se casou, É uma pergunta bem polêmica, mas nós entendemos o seguinte: quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia nos fala que eles teve os primeiros filhos, Caim e Abel. Porém, a Bíblia não fala o tempo que Deus o criou. E a Bíblia não fala que também se Deus, se Abel, se Adão e Eva possuiu mais filhos, Sim, que teve 7 depois da morte de Abel, mas a Bíblia não chega a relatar quantos filhos que Eva teve, na verdade, no total, e quantos filhos, só fala o nome de alguns, que nem você vai ver Caim, vai ver Abel e vai ver os 7, E ali, então, a Bíblia não especifica, na verdade, a quantos filhos que eles teve, ali. Por quê? Porque não está em ordem cronológica. E como não está em ordem cronológica, nós não podemos afirmar, que nem muitos afirmam que tinha sim seres humanos antes de Adão e Eva, Se havia seres humanos antes de Adão e Eva, então o homem não veio do pó da terra, Por quê? Porque Deus criou com a palavra. Porque toda a criação de Deus foi tudo pela palavra. A única criação de Deus que Deus tocou a mão no arado foi o homem, E a Bíblia diz: do pó nós veio e do pó nós vamos, Nós vamos ver lá no Novo Testamento, Então, já especificando que veio, que nós viemos do pó. A Bíblia mesmo diz que a morte, o pecado veio por um homem, mas a vida também veio por um homem. O pecado foi adquirido por Adão, o primeiro homem, E a vida veio adquirida por Cristo Jesus. Então nós percebemos que sempre vai se referir à primeira criação, Adão. Ou seja, não havia antes, de Adão, não havia outros seres humanos, Porque até então Adão seria o primeiro, Então há uma polêmica muito grande por conta disso. Por quê? Porque a Bíblia não relata quantos filhos que na verdade eles tiveram, mas apenas falam de nomes de alguns nomes, que nem Abel e Caim, e depois o próximo filho que Deus o tinha concedido ali para Eva, depois da morte de Caim, Então há uma polêmica muito grande. Mas por quê? Porque o livro de Gênesis não está em ordem cronológica, Mas nós percebemos que, como nós lemos aqui, no capítulo, primeiro, no versículo 7, Deus falou, fazemos o homem à nossa imagem e semelhança, e assim Deus o criou, macho e fêmea. E Deus pediu para que se multiplicasse ali, Mas no capítulo 2, no versículo 4, Deus vai começar a falar, sobre que esse é o livro de Gênesis, E no capítulo ali que nós acabamos de ler também, no capítulo, se não me engano, foi o 7, então formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou as narinas de vida, Então nós vamos perceber que depois dali, no capítulo 2 também, mas no versículo 18, a Bíblia vai falar sobre a formação da mulher. E Deus dirige uma palavra dizendo: não é bom que um homem esteja só. Ou seja, até então o homem estava só,
Não havia nenhuma adjuntora, nenhuma mulher que pudesse estar ao seu lado, né? Porque ainda não tinha sido criada. E Deus formou a mulher, né, da costela do homem. E é uma palavra bem polêmica, porque quando nós percebemos, né, muitas pessoas falam, a mulher foi criada da costela do homem. Sim, mas se nós acreditamos que havia outras mulheres fora de Adão e Eva, nós não podemos afirmar que a mulher foi criada da costela do homem. Nós colocamos essa tese àqueles que acreditam que Eva foi a primeira mulher a surgir, né? Então, mas por quê? Porque não está em ordem cronológica o livro de Gênesis, né? Nós vamos ver algumas passagens que comprovam isso, né? Mas sim, o primeiro homem era Adão, a primeira mulher foi Eva, provavelmente Caim, né, por um espaço de tempo, Caim se casou com uma pessoa do seu sangue próprio, né? Por quê? Porque tinha que se multiplicar sobre a face da terra. A descendência deles não podia acabar, né? Então, provavelmente ele poderia ter casado com alguma sobrinha, ou até mesmo com uma irmã dele, né? Por quê? Porque a Bíblia não se refere se Eva teve mais filhos, né? É um espaço de tempo, um período de tempo, a qual ali é o nascimento de um para com o outro, né? Então esse espaço, às vezes surgiu muitas coisas que a Bíblia também não nos relata, né? Então é isso, irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Para a nossa meditação aí, um ensinamento da palavra de Deus, né? Segundo a palavra de Deus, o primeiro ser foi Adão e o segundo foi Eva. Amém? Eu quero deixar esta palavra, né? Tira as suas conclusões, né? E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.